Bom, pessoal, tudo bom? É um prazer ter vocês aqui novamente, né? Após o recesso. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o recesso, mas é hora de recomeçar, né? Falamos na nossa última aula sobre o capítulo 14, né? Finalizamos o capítulo 14, fizemos a divisão do mesmo em duas partes, né? Estamos falando de filosofia moderna, tá? Então, fizemos, no primeiro momento, a divisão em duas partes desse capítulo, que eu acabei de citar, o capítulo 14, e agora vamos falar sobre o capítulo 15, né? Ele é intitulado Empirismo e Iluminismo, e é um conteúdo que sucede à filosofia moderna. Quero ressaltar aqui a participação de todos vocês, dos que estão efetivamente participando. Quero, desde então, parabenizá-los, tá? Informar e solicitar ao mesmo tempo que continuem assim, porque em breve tudo isso vai passar e nós retornaremos às nossas aulas presenciais, obviamente obedecendo a lei da vida, né? Para que tenhamos todos segurança, tá? Mas enquanto isso não acontece, vamos continuar com o nosso conteúdo. Pessoal, esse capítulo 15, ele é repleto de diversas interpretações de inúmeros filósofos sobre a ideia principal da Idade Moderna, né? A Idade Moderna surge com o princípio e trazendo consigo o princípio da razão, principalmente com Descartes, né? E aí alguns filósofos vão apoiar, vão contrapor esse pensamento, e tudo isso nós veremos, né, nas próximas aulas, tá? Então, assim, eu não quero fazer aulas muito longas para não passar muita informação para vocês, e aí todas essas informações saírem pelo vácuo por causa da sua quantidade e não pela capacidade de assimilação de vocês, tá bom? Mas hoje nós, de forma bem objetiva, falaremos um pouco sobre como se deu esse processo do empirismo, principalmente, tá? E falaremos sobre um filósofo mais voltado para essa questão do empirismo, ok? O capítulo, em sua primeira parte, né, ele traz à tona a ideia do processo de conhecimento, né? Como é que se dá esse processo de conhecimento? E lembrando que estamos falando do período moderno, tá? Então, o começo do capítulo ele vem trazer duas situações em destaque, né? Os racionalistas e os empiristas, né? Os racionalistas acreditando o processo do conhecimento apenas a razão, né? Como era próprio e como era característico dos modernos, né? E os empiristas, em contrapartida aos racionalistas, trazendo a ideia de que não era necessário para se produzir conhecimento, ou não se fazia necessário para se produzir conhecimento, abandonar a experiência, tá? Porque o termo, a expressão empirismo, ela deriva de império, né? O imperios do latim, e aí significa, com essa tradução de experiência, é aquele conhecimento que é produzido através da experiência. Então, os racionalistas vindo com a ideia da razão e os empiristas, eu não diria contrapondo, mas trazendo a ideia de que não esqueça também a nossa linha de pensamento, porque para os empiristas, toda ideia racional, toda ideia comprovada tem em sua origem um princípio da experiência, por assim dizer. E é aqui onde surge o que a gente chama de apriorismo kantiano. Acho que já falamos sobre isso em aulas anteriores, mas Kant ele surge com a ideia dessa possível união entre racionalistas e empiristas, quando ele vem trazer, ou ele traz em xeque, a ideia de que eu consigo produzir ou ter produções racionais, produções científicas, né, a partir do momento que eu tenho uma instigação, e essa instigação ela é inteiramente pessoal, né? É como se fosse assim, isso na prática agora seria mais ou menos assim, né? Os pesquisadores, para achar ou para tentar descobrir algum método que levasse até chegar a uma vacina, obviamente, algumas instigações pessoais, tá? E isso aconteceu por causa da experiência, óbvio, né? Por causa da experiência em outros processos, eles tiveram
uma dúvida pessoal de que talvez daquele jeito desse certo, talvez daquele jeito desse errado. E essa dúvida em podendo dar certo ou errado, segundo Kant, ela é uma dúvida mais voltada para a experiência, né? Então, eu acho que pode dar e vou tentar. Quando dá certo, eu tenho uma produção racionalista. Quando dá errado, eu não tenho uma produção racionalista, mas a dúvida que me fez chegar até o certo ou o errado é uma dúvida empirista, é uma dúvida que é causada através da experiência. E assim, Kant, através do apriorismo, né? Apriorismo, o a partícula de negação do latim, né? Vem de não conceder tanta, eu não falaria o termo a priori, né? Mas vem do termo de não conceder tanta prioridade assim a um ou a outro, né? É negar a prioridade para um, é negar a prioridade para outro e em tese trazer a junção dos dois, né? Dos racionalistas e dos empiristas, tá? Aqui também a Idade Moderna, e aí agora nós vamos começar a tratar especificamente sobre isso. Existem filósofos que combatiam o empirismo e outros que apoiavam a ideia empirista. Um dos filósofos que não fazia, não tinha uma conjuntura muito legal com a ideia empirista, a experiência, era Descartes, né? Obviamente por ser racionalista, né? Ele vem trazer a ideia das ideias, ele vem trazer à tona, né? A reflexão sobre as ideias inatas. E a reflexão das ideias inatas em Descartes, ela foge daquela primeira nossa interpretação lá de Hobbes, de Rousseau, né? Que nós somos essencialmente pessoas más ou boas, tá? Essa ideia de Descartes aqui que fala sobre a nossa concepção inata, está até na página 272 do nosso livro, né? Ela faz e traz a ideia, traz à tona sobre a questão das ideias fundadoras realmente, né? E ele vem dizer, ó, quando o indivíduo tem ideias fundadoras, não é questão empírica, é que esse indivíduo produz essas ideias fundadoras por si só. Não é uma experiência. O indivíduo, por exemplo, que utilizando o mesmo exemplo que eu citei agora, né? Esse indivíduo que produz, que em tese tem um caminho para se desvendar uma provável vacina aí, essa primeira concepção dele, ela não é empírica, ela é instintiva, ela é inata, é dele. Então ele diz, ó, não tem nada a ver com empirismo, não tem nada a ver com experiência, é uma coisa do indivíduo, é uma coisa inata. E ele começa afirmando através daquele ciclo de Aristóteles, né, que se você começar a voltar o ciclo de ideias inatas, ele diz que no início, e para justificar essa tese dele de ideias inatas, ele diz que inicialmente o indivíduo tem a percepção de um Deus, e isso de forma inata, né? E também o indivíduo tem a percepção dos objetos à sua volta, tá? E a partir desse primeiro momento ele começa a tentar ou a atentar para a dedução das coisas. Se eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu vou deduzir para aquilo. Se eu tenho um A e tenho um B, eu vou deduzir para o C. Tá? E assim acontece o processo do inatismo em Descartes. Mas óbvio que esse pensamento de Descartes, né, teve ali uma reação dos empiristas. Né? Então, os empiristas não gostaram dessa concepção de Descartes, e ele fala, Descartes, obviamente, se o homem tem em si a percepção de uma divindade, de forma assim, primeira falando, né, a priori, né, se o homem tem em si a concepção de uma divindade de forma inicial, se o homem tem em si a concepção dos objetos, então, automaticamente, eu deduzo que todos esses objetos e essa primeira percepção divina, ela é baseada através dos sentidos. Então, quais são esses sentidos? Os nossos 5 sentidos que vocês sabem. Então, nós conseguimos descobrir as coisas, nós conseguimos perceber as coisas através dos sentidos. E se é através dos sentidos, é algo da experiência. Então, mais uma vez, a ideia de que tudo começa com a experiência e não através de ideias inatas ou racionais, ela está mais em voga agora, né? Essa discussão filosófica sobre racionalistas e empiristas, ela acontecia, mas em contrapartida, a sociedade ali, né, no plano social, estava acontecendo através
da Revolução Gloriosa, o fim do absolutismo, né? A comunidade, os povos, já têm alcançado a sua autonomia política, em sua grande parte, né, a sua autonomia financeira, e as devidas classes já tinham, nesse momento, a autonomia necessária para se determinar ali, ou para ser determinado o fim do absolutismo com a chamada Revolução Gloriosa, tá? Um dos primeiros filósofos a falar sobre essa questão é Thomas Hobbes, né? Ele nasce em 1588 e morre em 1679 em Westport, na Inglaterra, e ele traz Descartes Thomas Hobbes, perdão, ele é fantástico, né? Porque para ele, tá? A maioria dos filósofos até da Idade Moderna, eles tentavam encontrar nas coisas um princípio originário, tá? Para falar, não, então vamos buscar arqué, vamos fazer tudo lá, né? E aí ele acaba deixando essa discussão de lado, tá? Essa discussão sobre a busca da arqué, sobre determinadas coisas, e aí Descartes começa a focar a sua reflexão, o seu pensamento exclusivamente nos corpos ou nas entidades aqui presentes, né? E desta feita, Descartes deduz que a filosofia é a resposta para todas as coisas existentes. Estamos falando de idade moderna, estamos falando de existencialismo, estamos falando de racionalismo, tá? Então, para Descartes, a filosofia é a ciência dos corpos. Os corpos naturais, a filosofia da natureza é quem responde, porque devemos lembrar que para os primeiros, as áreas que fazem parte da filosofia da natureza hoje, né, antes elas eram dominadas por filósofos. Demócrito, por exemplo, era um biólogo de nome e renome. Aristóteles também. Então, a maioria dos filósofos tratavam com propriedade sobre os corpos naturais, tá? Também existe para Thomas Hobbes os corpos artificiais, como por exemplo o Estado. Então, para isso a filosofia política tratava muito bem. E para Descartes, e para Thomas Hobbes, perdão, ele tratava e escolheu a filosofia como sendo a ciência dos corpos, porque para ele era tudo muito material e mecânico. Existia uma resposta através da filosofia para tudo, tá? E aí entra em xeque a questão dos materialistas e dos empiristas, né? Corpo, a ideia de corpo e a ideia também de movimento. Em tese, tendo a necessidade de completar o outro, porque tanto o corpo artificial como o corpo natural, eles necessitam tendencialmente de movimento. Tá? Então, um meio que vai completando o outro, e esses corpos artificiais que ele determina como corpos artificiais, que seria o Estado, as diferentes formas de poder, porque são corpos abstratos, são corpos, né, abstratos, e que corpos que tendencialmente nós desenhamos eles em nossa mente, mas em sua realidade eles não existem. E existem os corpos naturais, como está expresso na tela aí, e que a filosofia da natureza seria representada, ou a filosofia da natureza seria responsável por conduzir uma explicação sobre esses corpos, tá? Os materialistas e os mecanicistas, eles trariam para a filosofia a ideia, justamente essa ideia que eu falei para vocês, né? O material, o mecânico enquanto movimento de corpo, e o empirismo ia trazer consigo a ideia das sensações. Então, eu tenho um corpo que tem movimento e que esse corpo, de forma inicial, através das sensações, dos sentidos e tendencialmente através da experiência, através do acaso desses sentidos, esse corpo seria percebido, esse corpo seria explicado, esse corpo teria em si a sua autoexplicação no que se refere à existência. Então, ninguém estaria aqui por acaso, segundo Thomas Hobbes, porque para ele o conhecimento inicialmente, desde criança, se daria através das sensações e através dos nossos 5 sentidos. E para finalizar, Thomas Hobbes define que esse corpo, né, automaticamente mecanizado, tá? O corpo materialista, duas coisas não aconteciam para que esse corpo pudesse
exercer a sua total liberdade. Tá? Então, duas coisas não aconteciam com esse corpo, que era o acaso e a liberdade. Porque, segundo Thomas Hobbes, o acaso e a liberdade eram mudanças não condicionadas, ou seja, um não depende do outro. O caso é o que de fato existe, não o acaso, já que o corpo é material e é mecânico. Então, se o corpo é material e é mecânico, quando eu falo de acaso, o A, mais uma vez, se tratando de partícula de negação, né, seria a negação do caso, seria a negação de uma ação, tá? E o corpo é mecânico para Thomas Hobbes. O corpo é materialista, o corpo é racionalista. Então, o corpo é empirista, perdão, tá? Racionalista não, o corpo é empirista. Então, o acaso, a negação do caso não pode existir. Existe o caso, para que este caso represente futuramente, através das sensações ou através da sensação, uma experiência, o empirismo, tá? E, tendencialmente, se não existe o acaso, a liberdade também não vai existir, porque o contexto das experiências ele pode me proporcionar, eu não diria que uma prisão, mas um acervo limitado das minhas probabilidades, tá? Então, eu tenho, em tese, as minhas experiências através dos sentidos, eu tenho através da matéria e da mecânica as minhas possíveis movimentações e através dos meus 5 sentidos eu tenho a liberdade entre escolher, eu tenho a liberdade para escolher dentro das minhas opções. Então essas mudanças, o acaso e a liberdade, elas não estão condicionadas, não são condicionadas a nada, elas são independentes em si só, mas não exercem em tese a totalidade de sua liberdade. Tá? Nas próximas aulas eu vou trazendo outros filósofos, como John Locke, como Pascal, como Kant, todos eles fazendo a interpretação sobre essa forma de pensar da filosofia moderna. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço para todos vocês. Próxima semana eu deixarei aqui com vocês uma tarefa, tá, sobre esse conteúdo que acabei de explicar hoje e sucessivamente nós vamos trazendo as partes que compõem toda a parte da filosofia moderna até chegarmos, até irmos do empirismo ao iluminismo, tá bom? Um abraço.